Aleluia, Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? Aleluia, Jesus. Pastor, por gentileza, posso pedir aos irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Deus abençoe. Louvado seja Deus, motivo de muita alegria estar mais uma vez junto com os meus irmãos para assim poder fazer uso da palavra do Senhor. Sou muito grato a Deus por esta oportunidade. Sou grato a Deus pelo convite. Meu irmão Danilo fez o convite. Estive aqui numa sexta-feira. Hoje vim no sábado para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Na sexta-feira que eu vim, eu ainda liderava os jovens na igreja que congrego. Hoje já não lidero mais. É uma outra liderança, né? E convidei eles para vir, mas o pastor Bruno levou eles para outro canto. Então eles foram com o pastor, né? Louvado e agradecido seja Deus. Mas é muito bom estar com os irmãos, muito bom estar aqui, né? Louvo a Deus pela vida do pastor Servílio, né? Pela vida dos obreiros. Vanildo está devendo, né, uma visita. Vou chamá-los novamente logo para ir lá, amém? Num culto de missões para estar pregando a palavra do Senhor, né? Uma igreja abençoada, jovens abençoados, é desse jeito. A gente vai começando e vai aprendendo, amém? E esta cadeira nós nunca sentamos nela dizendo que sabemos tudo, aleluia, porque é um aprendizado para toda a vida. Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Tiago, capítulo de número 4, estarei lendo versículo 8, 9 e 10, amém? Os irmãos, em nome de Jesus, acompanhem comigo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Sente as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converterá o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos... Aleluia, Jesus, graças a Deus, né? Uma palavra poderosa a qual o Senhor tem colocado ao coração dos jovens. É um tema muito bom e acredito que muito pouco falado, por conta do texto em si, por conta do desfecho que tem esse texto desde o início do capítulo até o versículo aqui em que nós lemos, né? Carta escrita por Tiago, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, chamado para assim fazer a vontade de Deus. Tiago, juntamente com seu irmão, era chamado por Jesus de filhos do trovão, por conta do determínio que eles tinham, da determinação que eles tinham, não só em fazer a vontade de Deus, mas em toda atividade, aleluia, que eles praticavam. Esses dois irmãos, filhos de Zebedeu, eram pescadores, juntamente com a companhia de seu pai. E no capítulo, louvado seja Deus, 4 e o versículo 21 do Evangelho de Mateus, aleluia, eles vão seguir a Jesus. Jesus olha para ele e os chama para seguir, e eles abandonam ali as suas redes, eles abandonam ali o seu ofício, e eles vão seguir a Deus. Cabe aqui para nós, aleluia, isso serve de conselho para todos. Todos nós temos que ser determinados diante daquilo que o Senhor Ele tem para nos oferecer, independente se nós chegamos agora ou independente se já temos anos de serviço, mas temos que ter determinação, sabendo que neste caminho sempre haverá, aleluia, louvado seja Deus, luta, sempre haverá perseguições, sempre haverá, aleluia, situações desconfortáveis, aleluia, mas nada para um crente determinado, nada para um crente que tem consigo uma determinação. Eu quero sair daqui, acredito, crendo e falando, aleluia, que esta igreja aqui há filhos do trovão, aleluia, porque o nosso Deus, aleluia, vai implantar uma injeção de determinação em nós, aleluia, e nós não pararemos, seguiremos firmes e fazendo a vontade do Deus que nos chamou. O que é mais interessante que
Aleluia, louvado seja Deus. Tiago, aleluia, e João, mesmo sendo irmãos, a história de uns é diferente da história do outro. Por que eu digo isso? Porque João, ele vai morrer ou terminar a sua carreira morrendo de velho, diferente dos outros apóstolos que são martirizados. Um dele é Tiago. Ele morre no ano 62 depois de Cristo, cerca de 62 anos após a ascensão de Jesus, e ele se torna o primeiro apóstolo mártir. E por que eu acho isso interessante? Porque, aleluia, Tiago, ele adquire de Jesus uma experiência e uma fé tão grande, por conta daquilo que ele viveu, dos milagres que Jesus fazia. O que eu acho aqui também interessante é que não somente dos milagres, mas também nos particulares com Jesus. Você vai ler na tua Bíblia, e na minha também está escrito assim, que subia para o monte para orar quem? Pedro, Tiago. Aleluia. Então Tiago, ele estava na lista dos 3 mais chegados do mestre. Aleluia, Jesus. Em uma dessas orações, Tiago, ele vai subir para orar com Jesus, e Jesus, ele vai se transfigurar no monte. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia. Tiago, ele vai adquirir experiências no decorrer da tua vida. Pode abrir aqui um conselho melhor para nós. Aleluia, é necessário termos experiências com Deus, para aumento da nossa fé, para aumento, aleluia, da nossa vida espiritual. Agora volte um pouco. O que eu acho interessante aqui, no capítulo 1 e o versículo 2, Tiago, ele vai escrever: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias... Ô irmão, tem tanto crente que eu conheço que não suporta uma prova. Tem tanto crente que eu conheço que não suporta uma luta. Aleluia. Eu falo, esse homem aqui, ele é pouco falado. De nós pregadores, gostamos muito de falar do evangelho de João, aleluia, do apóstolo João, que foi para Patmos, teve a revelação. Gostamos de falar da intrepidez que Pedro tinha para fazer a obra. Mas estamos aqui diante de um homem que ele está dizendo que no meio das tentações, quando cairdes nela, nós necessitamos de ter alegria. Aleluia, Jesus. É necessário na hora da tentação, em vez de murmurar, em vez de falar mal de A, B, C, D, é necessário nós termos alegria. Senhor, eu te dou graça, porque eu vou aprender com essa prova. Senhor, eu te dou graça, porque eu vou aprender com esse momento. Independente, aleluia, louvado seja Deus, da circunstância que eu viva, eu continuarei dando glória ao Deus que me chamou. Aleluia, louvado seja Deus. Eu posso aqui parafrasear Abacuque, ele vai fazer uma oração, ele vai dizer: Senhor, aleluia, eu ouvi a tua palavra e temi. No meio dos anos, Senhor, faz a tua obra conhecida, porque eu sei que o momento é ruim, mas eu não vou deixar com que esse momento me abale, e eu vou continuar firme na tua promessa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Independente do momento, eu imagino aqui, olha só, João indo para Patmos, uma ilha de cadeia, indo de uma ilha de prisão, mas ele está indo dizendo: eu não vou abandonar o meu Deus, eu não vou abandonar meu Criador. A circunstância não vai me tirar da presença dele, a situação ruim não vai me tirar da presença dele. Sabe o que acontece? Aleluia, Herodes Agripa, ele vai mandar matar Tiago, mas ele vai para a morte glorificando, ele vai para a morte exaltando, ele vai para a morte crendo que o Redentor dele ainda vive e maravilhas faz nessa terra. Aleluia.
Aleluia, porque eu posso aqui dizer uma realidade para você. A luta ela pode ferir o teu corpo, a luta ela pode ferir a tua pele, mas ela não deve ferir a tua alma. Aquele que tem Cristo, aleluia, ele permanece fiel a Deus em qualquer momento, em qualquer situação. Ele vai escrever esta carta a igreja em que ele liderou por alguma época em Jerusalém. O que eu acho aqui interessante é que, quando nós estudamos a respeito da igreja primitiva, a palavra de Deus vai dizer que eles tinham uma comunhão grande. A palavra de Deus vai dizer que esta igreja aqui em questão era uma igreja que operava-se os dons, uma igreja do amor, uma igreja organizada, uma igreja que servia a Deus. Mas como qualquer igreja, por mais que ela seja organizada, por mais que ela carregue em si os dons ministeriais, é o que eu lembro da igreja de Corinto, uma igreja onde havia dons ministeriais, mas havia adultério no meio da igreja, havia pecado no meio da igreja. Por mais que a igreja em si ela parecia perfeita, pode olhar para quem está do teu lado e fale assim com ele com carinho: não existe igreja perfeita. Aleluia. Porque toda igreja existe quem? Eu, você, seus pais, nossos pais. O que eu quero dizer? Aonde há homens, há problemas. Aonde há homens, há dificuldades. Isso é uma realidade. Toda igreja, em um certo momento, ela vai necessitar de manutenção. E o que me chama a atenção é que Tiago, ele observou no meio dos seus irmãos um tempo de manutenção. E ele vai começar dizendo, o versículo 1: da onde vêm as guerras e porfias entre vós, senão nos vossos deleites? E ele vai começar aqui a listar, aleluia, alguns problemas que havia dentro da igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Tem muita gente aí fora, irmão, que não aceitou Jesus ainda, porque está procurando uma igreja perfeita. No dia que ele falar com você, fale para ele: igreja perfeita não existe. Você vai encontrar uma igreja com problema, mas que quer carregar, quer ir para o céu. Vai encontrar uma igreja com dificuldades, mas que quer Deus, que busca Deus, que quer encontrar com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Tiago aqui, ele vai começar a listar alguns problemas. Aleluia, louvado seja Deus. Ele vai encontrar e vai listar guerras, peleja, inveja. Aleluia, louvado seja Deus. E dentre esses problemas, ele vai listar algo aqui que eu acho muito perigoso, que ele vai dizer: não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aleluia. Então no meio da igreja tem crente, aleluia, que é amigo do mundo. Tem crente que tem amizade com o mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer, aleluia, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora olhe para cá, porque quando Cristo ele está dizendo isso, ele está dizendo que vai se multiplicar o pecado, ou seja, a amizade da igreja com o mundo vai fazer com que o amor de muitos se esfrie. Aleluia, mas eu não quero ser esse tal que causa esfriamento na igreja que eu congrego, não. Eu não quero ser esse tal que quero trazer esfriamento para a casa do meu pai, não. Eu quero ser daqueles que avisa. Eu quero ser aquele atalaia que diz: Senhor, ainda fala nesta casa, converta o teu coração e o teu caminho, aleluia, porque a salvação está próxima.
Aleluia! Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, tá certo? Aleluia, louvado seja Deus. Se eu conheço aqui alguém invejoso, aleluia, louvado seja Deus, eu consigo, pela palavra de Deus, converter o coração dele a pesar, aleluia, porque a palavra muda. Se eu tiver no meio da igreja que eu congrego dissensões, brigas, pelejas, irmão, eu já fui dirigente de congregação, já passei por um momento em que chegou duas irmãs falando, eu peguei ela falando mal de mim, eu não quero saber, eu vou brigar mesmo. Eu falei, irmã, calma, vamos resolver isso pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor o problema foi resolvido, houve perdão, houve abraço, porque é natural ter briga, é natural ter divergência. Às vezes um regente quer um hino, o outro quer outro. Às vezes o líder quer fazer de uma forma, outro líder quer de outro. Porque, aleluia, a igreja tem pessoas, tem seres humanos. Haverá alguma discordação em alguns pontos, mas pela palavra de Deus é resolvida. Mas olha para cá, porque quando a palavra de Deus está dizendo que a igreja tem amizade com o mundo, isso é perigoso, porque é o mundo entrando dentro da casa de Deus, é alguém andando em amizade com o mundo, dizendo para mim, tudo que eu fazer tá bom. Se alguém pregar o que eu não gosto, eu simplesmente viro as costas e saio andando. Aleluia! Aí Deus, ele nos coloca nessa noite. Eu quero dizer de antemão, não fui eu que escolhi o tema, não fui eu que orei pelo tema para Deus revelar, mas Deus me usa nessa noite para dizer para você, continua com a tua amizade com o mundo, que Jesus, ele vai vir e vai destruir o mundo com você. Mas é hora de levantar a mão e falar, Senhor, me perdoa, porque eu não quero ser amigo desse mundo. Verso 4, varão: adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Agora olhe para cá com graça. Deus considera o pecado de idolatria como adultério. Então tinha gente no culto, mas estava adulterando com o mundo. Tinha gente pulando no mistério, mas estava adulterando com o mundo. Aleluia! Posso dizer, tinha gente cantando no ministério do louvor, mas estava adulterando com o mundo. Aleluia! Aleluia! Essa carta aqui foi endereçada para crente, para a igreja. Aleluia! Andando de mão dada com o mundo. Aleluia! Oh, glória a Jesus. Aleluia, Deus eterno. Ele vai destacar, irmãos, dentro da sua visão, tais problemas. E no versículo 8, ele começará dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Posso dizer que a amizade que os irmãos tinham com o mundo distancia Deus da igreja, distancia o Espírito Santo no meio do agir. Mas espera aí,
Eles estavam no mesmo templo orando, pedindo para que o Espírito Santo descesse, aleluia, para que o Espírito Santo viesse. E a Bíblia vai dizer em Atos 2 que o Espírito Santo veio, encheu a casa de glória, de poder, de unção. Mas ele torna a dizer: o Espírito Santo foi se afastando por conta da amizade que eu tenho com o mundo. O Espírito Santo foi se afastando por conta, aleluia, dos cuidados que eu estou deixando de ter. O que eu acho aqui mais interessante é que a igreja, ela não percebeu a retirada do Espírito Santo, ou a saída. Ela não percebe que o Espírito Santo ali está pregando, mas está pregando sem presença. Está cantando, mas está cantando sem presença. Considera comigo aqui esse contexto. Aleluia, louvado seja Deus. Esses dias eu preguei na igreja que congrega, eu falei: todas as vezes, isso não é uma, duas, três, é todas as vezes que eu deixar de fazer o que eu tenho que fazer para agradar o meu Deus, para obedecer a palavra de Deus, todas as vezes que eu deixar de obedecer, eu trarei prejuízo. Sansão é nazireu, e Deus vai falar para ele: não corta o cabelo, não case com mulher estranha, não toque em animais mortos. E ele está todas as vezes quebrando os princípios de Deus. Daqui a pouco o seu cabelo é cortado, e ele acha que o Espírito Santo está com ele ainda. Ele não percebe o Espírito se retirando, ele não percebe o Espírito saindo e embora. Aqui é algo perigoso, porque todas as vezes que carregamos a amizade que temos com o mundo e abandonamos os preceitos de Deus, podemos até achar que está cheio, podemos até achar que está tudo bem, podemos até achar que está tudo natural. Está natural mesmo, de espiritual não tem mais nada. Eu sei que está difícil dar glória, eu sei que está difícil adorar. Aleluia. Mas eu tenho um recado de Deus poderoso. Porque todas as vezes que Deus avisa é porque ainda há esperança. Porque todas as vezes que Deus avisa é porque Ele ainda quer fazer algo novo sobre a minha e sobre a tua vida. Todas as vezes que Ele avisa é porque Ele tem algo a realizar. Aleluia. Todas as vezes, aleluia, que Deus avisa é porque Ele quer mudar o quadro de alguém aqui esta noite. É porque Ele quer transformar a vida de alguém aqui essa noite. Eu vou dizer aqui alguns sinais. Aleluia, louvado seja Deus, que a tua conexão com Deus não está boa. Tu já deixou de orar faz tempo, tu já não consegue consagrar mais, não fala em mistério mais com Deus, não derrama mais lágrimas quando o louvor é tocado ou quando a palavra é pregada. Cuidado, tem algo acontecendo e você não está percebendo. Aleluia a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Ele vai continuar dizendo: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. O duplo ânimo aqui está dizendo a respeito do coração dividido. O duplo ânimo aqui é divisão. Na igreja eu sou crente, mas lá fora aleluia.
igreja macho. Lá fora um pouco me importa. Lá fora minha boca é suja. Lá fora eu não canto hino. Lá fora a minha playlist do meu celular, você acha de tudo menos um louvor. As minhas obras porque se eu perguntar para todos nós aqui, o que o Senhor Jesus vai ver quando apresentarmos as nossas mãos? Porque as mãos falam de obras, do serviço que prestamos. Para que nós estamos usando as nossas mãos? Estamos usando ela para fazer a vontade do Senhor? Ou as nossas mãos procuram tudo aquilo que menos agrada a Deus? Eu me escondo da presença dEle. Cadê você, Adão? Aonde que você está escondido? O Senhor, Ele não está falando isso porque Ele não enxerga. Ele não fala isso porque Ele, aleluia, louvado seja Deus, Ele não sabe onde Adão está. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Ele espera a manifestação de Adão, porque Ele já sabe o que Adão fez. Ele já sabe o que aconteceu. Ei, eu estou pregando aqui porque o Senhor tem algo a realizar na minha e na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Ele vai dizer: olha, eu estou olhando para a igreja, aleluia, por mais que a igreja ela não suporte, não goste da mensagem, eu não vou deixar de dizer, é necessário chegar a Deus, é necessário rever as obras que está sendo praticada, é necessário rever, aleluia, como está o teu coração, é necessário rever o que está dentro de você. Aleluia, porque pode parecer algo maravilhoso, aleluia, estar aqui na igreja, mas o coração não está. Pode parecer que alguém acredita que tu é crente de verdade, aleluia, mas o céu está dizendo: longe está o teu coração da minha presença. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite que está na hora de rever os teus conselhos. Aleluia. Sente as vossas misérias, lamentai e chora, converta o vosso coração, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E eu, estudando aqui esse texto, o Senhor ministrou algo muito em meu coração. Por quê? A técnica que Deus usava no Antigo Testamento, ela podia até mudar o coração do homem, mas mudava por um tempo. Porque se o homem servia, Deus estava ali com ele. Mas se o homem deixasse de fazer a vontade de Deus, Israel deixasse de fazer a vontade de Deus, Deus vinha, castigava, mandava para cativeiros. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor Deus, Ele vai falar ao profeta: até quando vai contender o meu espírito com o homem? Então o homem e Deus estavam em uma inimizade tão grande. Mas o tratamento que era usado era um tratamento de fora para dentro. Era um tratamento ineficiente, porque o homem mudava por um tempo, mas passava-se o tempo, o homem voltava às mesmas práticas, voltava à idolatria, voltava, aleluia, aos seus pecados, se afastava de Deus novamente. Agora a palavra
Converter, ou conversão, no tema escolhido, no grego quer dizer metanoia, que é transformação. Não é uma transformação de fora para dentro, Danilo. Não é uma transformação de fora para dentro, mas é uma transformação de dentro para fora. Aleluia, quando Tiago está dizendo para o povo, aleluia, humilhai debaixo da potente mão de Deus novamente, sente as vossas misérias, sente as vossas culpas, entra em propósito com Deus. Ele está dizendo, quando tu se ajoelhar, quando tu se arrepender, de verdade, Ele vai mudar o teu coração, mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aleluia, louvado seja Deus. Todas as vezes que tu pensar em pecar, tu vai olhar para o céu e vai dizer, eu fui mudado, eu fui transformado, eu fui mudado, aleluia. Agora olha para cá, só se converte aquele que sente a sua miséria, só se converte aquele que sente o teu pecado. E é por isso que eu digo que há perigo dentro da igreja quando nós não sentimos mais remorso com as nossas falhas com Deus. Porque vamos achar que está bom, mas não está. Vamos achar que está tudo certo, mas não está. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele está dizendo através de Tiago, é hora de voltar a sentir o arder do coração. É hora de voltar a sentir o arder do coração. É hora de voltar a derramar lágrimas. Sabe o que é interessante? Oh, glória a Deus. É que o Senhor Deus do céu, poderoso, santo, soberano, Ele vai dizer para Salomão, olha Salomão, se o povo que se chama pelo meu nome, quem chama pelo nome dele aqui? Quem que chama pelo nome dele? Se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que o Senhor está falando? Quando entrar o arrependimento, eu vou perdoar os teus pecados. A terra que era fértil voltará a prosperar. Aleluia, Deus, aleluia. A terra que era fértil voltará a produzir. Aleluia, louvado seja Deus. Porque o Deus do céu, aleluia, Ele tem propósito na tua vida. Eu vim aqui dizer para você, é hora de voltar o teu coração para o teu Criador. É hora de voltar as tuas mãos para o Criador. É hora de mudar a rota da tua vida para o Criador. Aleluia, louvado seja Deus. Ivan, crente erra também, mas o crente não pode permanecer no erro. O crente vai falhar também. A igreja vai ter problemas também, mas a igreja ela está aqui para resolver todos e quaisquer problemas que eu tenho, porque Cristo reconhece que somos pecadores, e João escreveu sabendo que nós temos um advogado no céu junto para com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É Ele que intercede por nós, dizendo, Deus, Ele errou, mas eu morri por Ele. Ele pecou, mas eu me entreguei por Ele. Ele errou, mas eu me entreguei por Ele. Em nome de Jesus, com a permissão dos nossos irmãos e do pastor, se coloque de pé, por favor. Aleluia. Ai, Deus. Era manda cai. Ele baixou, ele somenanaraca. Ele mangoraka yase. Aleluia. Tem um salmo, o salmista, ele vai dizer, diante dos teus erros, ele vai falar, Senhor, enquanto eu me calei, me pareceu que os meus ossos secaram. Enquanto eu escondi o meu pecado, Deus,
Eu senti a tua presença sair dos meus ossos e os meus ossos se secaram. Aleluia. Porque enquanto eu me calo diante de Deus, aquilo que eu preciso me acertar, a gente se torna seco. Aleluia, Jesus. Ei. Oh, glória. Ei, que achou Renek Massai. Aleluia, Jesus. Mas este salmista, Salmo de número 51, ele vai dizer: Senhor, não me jogue fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Senhor, falhar eu sei que eu falei, Deus. Ai, a comendarás. Ele vai dizer: Senhor, eu sinto o peso do meu pecado todos os dias, todos os dias, todos os dias, sobre os meus ombros, Deus, aleluia. Mas não retires de mim o teu espírito, nem me lance fora da tua presença, porque eu sei, Senhor, aleluia, que eu falhei, mas eu sinto o peso da minha falha e me arrependo, aleluia, porque quando entrarmos no caminho do arrependimento, eu posso dizer com toda certeza: Deus abrirá o céu sobre a tua vida, Deus abrirá o trono da graça sobre você, aleluia. Mas é necessário, não se cale, aleluia, mas volte o teu coração para Deus, bota o teu coração para Deus. Se for necessário humilhar-te, rasgar as tuas vestes, rasgue adiante de Deus. Ei, calamacho bederete. Porque eu posso dizer com certeza, a palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele não despreza o coração contrito. Aleluia, Ele não despreza o coração daquele que se humilha. Oh, glória a Jesus. Eu quero orar em nome de Jesus. Se você pode, segura na mão de quem está do teu lado. Eu sei que um texto como esse aqui é difícil de ouvir. Eu sei que ninguém que está aqui gosta de ser confrontado. Nenhum de nós gostamos de ser confrontado. Mas se não houver confronto pela palavra, não há arrependimento. É hora de deixarmos de ser dupla face. É hora de estarmos diante do Todo-Poderoso. Aleluia, porque eu tenho um conselho do céu. O arrebatamento da igreja está próximo, e o Senhor, Ele quer escrever o teu nome. O Senhor, Ele não quer te lançar fora. Ele não abre mão de você. Em nome de Jesus, ó Deus eterno, em tua presença eu me coloco neste lugar, Senhor. Está aqui a tua palavra, Deus eterno. Ó Pai, a qual o Senhor colocou no coração do teu servo Tiago, Deus. Ó Deus, apóstolo do Senhor. Ó Deus, ele observou, Senhor, no meio dos teus irmãos, ó Pai, alguns problemas que necessariamente eram para ser ajustados. Era necessário ajustar, Deus. A igreja precisa de ajuste. Não existe, Senhor Deus, igreja perfeita. Ó Deus eterno, mas aqui está teu povo, Senhor, que busca caminhar até o céu de glória. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, que se necessário for rasgarmos, Deus, nossas vestes, se necessário for, Deus eterno, aleluia, rasgar o nosso coração diante da tua presença, Senhor, rasgaremos. Mas não nos lance fora da tua presença. Ó Pai, purifica o nosso coração.
Porque o salmista, Senhor, ele vai dizer: quem é digno? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no teu lugar santo? Ele vai dizer: Senhor, aqueles que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a tua alma à vaidade, nem fala enganosamente. Ó Deus, este receberá o galardão do céu, este estará contigo, Senhor Deus. Eu creio no propósito que o Senhor tem na vida desta juventude. Eu creio no propósito que o Senhor tem, Senhor, ó Deus, no meio desta igreja. E é por isso que eu oro a Ti, Deus, que nós sentiremos, Senhor, e sentimos as nossas misérias. Transforma o nosso coração de dentro para fora, para estarmos na Tua presença. Tu és santo, Senhor, e exige de nós santidade. Tu és santo, exige de nós pureza. Ó Pai, em nome de Jesus eu peço: ser com o Teu povo, ser com a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. É o que eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus.